Seguimos mostrando para vocês a nossa viagem, né? A viagem que fizemos de Kombi do Brasil, atravessando a Bolívia e chegando ao Peru, indo até Machu Picchu, né? Cusco, Machu Picchu. E no dia 6 de janeiro, à tardinha, foi quando a gente optou por sair de Cusco, mesmo sabendo dos bloqueios e nas vias, nós optamos por sair de Cusco para tentar chegar à fronteira, que nós definimos que passaríamos por Tilali, e nessa noite do dia 6 é que a gente começou essa viagem de volta. Estamos nos arredores da cidade de Urcos, né, esse momento aí que tá aparecendo no vídeo, e Urcos foi foi o primeiro bloqueio que nós encontramos naquela noite. Só que foi um bloqueio que foi liberado em pouco tempo, porque tinha a ação da polícia das carreteiras, né, a polícia peruana. Então eles conseguiram liberar e a gente seguiu viagem. Só que as vias com muita pedra, com muito tronco, né, muitas em diversos pontos, como está aparecendo ali, ó, andava ali 500 metros e tinha um novo amontoado de materiais. Então tinha que andar com bastante cuidado, uma coisa bastante tensa, né? Porque quando a gente baixa a luz ao encontrar outro veículo, a gente fica com pouca visibilidade, né? Podendo se bater num tronco daqueles ali, ou de pedras como aí, ó, e o que poderia causar um grande dano, né? Então a gente tinha que viajar com bastante cuidado. Optamos por sair à noite, porque foi a sugestão da polícia que teríamos uma, uma condição melhor para viajar e esperávamos, nesse momento ali, ó, eu e a Gabi conversávamos, mesmo tendo essas pedras na via, a gente achava que conseguiria ter êxito, né, e seguir a viagem. Mas não foi bem assim. Aí no vídeo já está aparecendo o veículo, né, um caminhão, no qual foi atrás dele que nós passamos a noite, né? Porque logo aqui na frente tem uma cidade chamada Checacupe e nós tivemos que e tem uma encruzilhada nessa cidade onde vem gente que vem de dois locais e de duas vias, né? E um pouco à frente era a parada. Então agora nós vamos passar exatamente em cima de uma ponte e embaixo desse viaduto, logo em seguida vai estar bloqueado, né? Nós já vamos encontrar uma fila de caminhões ali com tudo parado. E realmente eles não deixaram não nos deixaram passar. Isso que está vindo, que está voltando são caminhões voltando, né? E aí já ao amanhecer, quando nós passamos a noite aí e fomos pensar no que fazer, né, para tentar cruzar, porque a gente viu que realmente o pessoal não ia abrir. Na sequência, aí, ó, na manhã do dia 7, isso cedo da manhã, né, era umas 7 e pouco da manhã, a gente foi providenciar um chimarrão e definimos que a gente buscaria saídas alternativas. Então, com o auxílio do Maps, a gente foi vendo rotas paralelas que a gente pudesse andar por estrada de chão, e essa que está aparecendo aí foi a primeira. O local do bloqueio está à nossa esquerda. À nossa esquerda, ali embaixo, tem o rio Urubamba, e logo depois do rio tem a via onde a gente passou a noite. Então aqui a gente deu seguimento nessa estrada secundária, estrada de chão, né? Subindo ladeiras bastante íngremes, alguns trechos de estrada bastante dobrados, né? Mas de modo geral, assim, uma estrada bem transitável.
Aí já estamos atravessando um pequeno pueblo, né? Os pueblitos, como eles mesmos chamam. Aí, ó, os animais, né? Ovelhas, e a gente encontra muito isso. Buenos dias. Do Brasil, do Brasil. Estamos tentando voltar. Muito belo, muito belo. Ou tu atravessa o rio Urubamba e volta pro Não, mas não é aqui que entra pra lá, cara? É, ou segue aqui. Sim, vou seguir aqui. Como a gente tinha planejado. Ih, olha lá. Não segue ali. Ou será que tem lugar pra passar ali? Vou achar aí. Deve estar trancado dos dois lados. Aí então nós passamos o povoado de Tactabamba e seguimos, né? E aí foi um povoado que a gente pensou em arrumar, vamos dizer assim, um almoço. E realmente não tinha, nós já estávamos queimados no horário do almoço, né? Mas aí aproveitamos para falar com a polícia também desse povoado. O Paulo encontrou lá e que nos orientou nesta rota aí que nós seguimos, né? Do lago, né? Seguindo o lago, um lago ali, e nós teríamos que fazer a volta por esse lago. Aí daí nós acabamos comendo miojo, né? O famoso cup noodles na beira da estrada, mais adiante. Foi aí que nós almoçamos, né? Porque não tinha como outro lugar, não tinha restaurante. Vocês viram que o lugar era bastante, assim, é bastante rústico mesmo, né? Interior. E daí nesta via tinha outros caminhões que saíram do mesmo bloqueio que nós estávamos, tentando também seguir as suas viagens, né, para os destinos mais diversos. Então, seguimos aí, em estradas alternativas. Bem, nesses caminhos, conforme estão aparecendo aí, ó, nós andamos durante toda a tarde desse dia, né? Do dia 7. Inclusive tem um trecho ali bastante que nos deu bastante trabalho, né? Estamos parados aqui na estrada, ainda no interior, na tentativa de sair do Peru, que não está fácil. Aí parei para fazer um videozinho nesse local aqui pelo contraste, né? Olha só, uma casinha de adobe com passou um caminhão por nós aqui, com taipa de pedra toda em volta, né? E olha em cima dela lá, ó. Uma placa solar. Muito incrível. Olha isso aqui. Aqui, logo atrás dessas montanhas mais altas ali, estão uns picos nevados e que agora eles não estão aparecendo. Mas ali tem picos nevados. Né? E aqui um vale, ó, enorme, muito grande. Então seguimos na tentativa de sair do Peru. Então, como eu falei ali no vídeo, né? Então seguimos. E dessa forma
passamos toda a tarde desse dia, né, do dia 7, que era para nós o segundo dia. Lembrando que a gente tinha de Cusco, onde a gente saiu na sexta-feira, dia 6 de janeiro, até a fronteira com a Bolívia. Nós tínhamos aproximadamente 450 quilômetros a fazer, se fôssemos pelas vias normais, né? pelas rodovias asfaltadas, né? Nós tivemos que pegar esses desvios, alguns desvios eles não deram certo, a gente chegou num ponto e teve que fazer retorno e tal, ou estava andando numa estrada e encontrava, chegando próximo de um vilarejo, encontrava alguém que dava informação de que havia um bloqueio, então a gente retornava e achava outro caminho ainda, né, diferente daquele onde a gente estava indo. Nessa mesma tarde, nós, logo à frente desse ponto que aparece, a gente acabou pegando um desvio, e das duas estradas que o Maps mostrava para nós, ele mostrava um caminho como sendo mais curto e que nos levaria mais próximos da cidade onde a gente achou, pelo tempo né, pelas horas que a gente tinha para andar, era a cidade que a gente achou que poderia dormir, que era a cidade de Ayaviri. E então nós optamos por pegar esta rota, porque ela era realmente bem mais curta. Isso aí, ó, é um pouco adiante desse trecho aí que está mostrando agora. Nós chegamos, a estrada foi ficando cada vez mais apertada, menor, né, mais difícil de rodar nela, e cheguei num ponto que tinha muita pedra empilhada, cargas de pedra na lateral esquerda dela, e eu disse para a Gabi, vou parar aqui e vou ver a estrada. A Gabi ficou na Kombi, eu saí a pé, fiz toda a volta num monte de pedras e numa curva que fazia a estrada, e naquele ponto a estrada terminava. Não tinha como seguir por ali. Então voltei para... Isso era umas 17h30. Eu voltei para dar notícia para a Gabi um tanto apavorado. Porque pela nossa marcação do MAP, se houvesse a estrada, se continuasse em 2 quilômetros, nós estaríamos no asfalto, encaminhados para Ayaviri. Aí já é essa estrada que nós pegamos, né, por opção, e que depois nós tivemos que retornar. E nela nós percorremos, nessas condições ali, mais ou menos uns 19 quilômetros. E foi bem tenso, porque vocês estão vendo um pico nevado à frente, a gente chegou muito, muito próximo desse pico nevado e de uma lagoa. E o local ali estava bastante frio e com uma garoa, né, Paulo? O lugar onde nós tivemos que parar para retornar e que o Paulo foi verificar se tinha continuidade da estrada, né? Ou como que era essa continuidade, era como é que eu vou dizer, com uma chuva bem gelada, ó. E nós passamos por essas sangas, né? Por esses riachos, e realmente ele, como está mostrando ele no vídeo, ó, muito frio. Tá? Agora, em seguida, já mostra algumas fotos de alguns percalços que nós passamos, né? Pessoal, tivemos o maior desafio da viagem, que esse local aqui estava completamente fechado, e nós chegamos, mas completamente fechado, e nós chegamos aqui, e estava todo esse pessoal aqui, ó, uma família, eles pediram a nossa ajuda, nós metemos a mão na massa, eu estou com o braço esfolado aqui, inclusive, e nós conseguimos liberar o trânsito, inclusive a Kombi, ó, já passou, já estamos do outro lado. Eu vou pedir para eles que cada um deles diga o nome, seu nome. Lino Corsi, Guido, Charlie, Maria, Muito Gabriela! Muito obrigado a eles. É mais um grupo de amigos que a gente fez aqui no Peru. Sim.
Valeu, pessoal. Abração. Gracias. Então, essa história, esse momento ali, um momento bastante marcante, né? Que a gente abriu, tirou as pedras da estrada com o auxílio daquela família ali. E foi bastante cansativo, bastante pesado, né? Mas a gente não tinha muita alternativa. Em seguida, tiramos esses eucaliptos da estrada, que uma pessoa passou na frente cortando, né? Fez alguns cortes de motosserra. Na sequência aí, ó, passamos outros, olha, ali foi um desvio bem difícil de passar. Tive que entrar de ré contra uma parede de pedras, né, para conseguir sair para frente. E aí chegamos no vilarejo, né, num pueblito chamado Conima, onde também tivemos um problema bastante sério, porque nós chegamos na tardinha do dia 7, o segundo dia, quando achávamos que conseguiríamos sair, né? Que estaríamos, porque estávamos a 20 e poucos quilômetros da fronteira. E nessa cidade a gente não conseguiu passar, não conseguiu sair dela. E tivemos que dormir no meio da cidade, na frente da casa daquele senhor que apareceu ali, aquela família, o seu Osvaldo. Ele nos emprestou iluminação, nos deu água e dormimos em frente da casa dele. Na manhã seguinte, ele nos conduziu por esse caminho que nós estamos passando agora. Ele nos conduziu, ele nos levou para conversar com o líder do bloqueio naquele vilarejo e abrimos alguns bloqueios junto com o líder, porque o líder ficou convencido de nos deixar passar e nos encaminhou por esse caminho aí, ó, que é um caminho, se fosse aqui na nossa região, seria um caminho entre uma lavoura, né? Ali é em cima dos Andes, é um pouco pastagem que eles fazem aí nas laterais, aonde tem em alguns pontos vai haver lhamas, né? Aí, ó, aí é um ponto que eu estou consertando, enchendo um buraco de pedras ali para conseguir passar. Tem um senhor ali em cima que estava nos dizendo que não era para ir adiante porque estava bloqueado. Ele dizia, no hay passo, devem retornar. E nós insistimos que iríamos colocar pedras e iríamos dar sequência à frente, porque eu e a Gabi definimos que nós iríamos andar à frente sempre, não recuar, né? Então, nesse momento ali, coloquei umas pedras no espaço que tinha um buraco ali, a gente não conseguiria passar, e na sequência a gente seguiu adiante. Observar que nessa rota aí, é a rota que esse mesmo senhor falou para a gente que era uma rota de contrabando. Foi um momento bem tenso, porque realmente nós estamos assim em cima de uma montanha muito muito alta, né? E daí estamos no platô dela e não tínhamos sinal de internet, não tínhamos nada, o lugar bastante ermo, e as demais pessoas que nós encontramos ali não falavam espanhol, falavam só quechua. Então foi muito muito complicado. E mais adiante aqui nessa estrada nós vamos ver assim 2 trilhos. E a gente não sabe para qual lado seguir, porque esse senhor que nos acompanhou por 5 quilômetros, e nós fizemos mais ou menos uns 30, aproximadamente. Então, nós andamos muito ali, e teve um momento que nós entramos para um lado e tivemos que retornar novamente, porque não era para o outro, né? Então, foi bem, bem tenso aí o momento, né? E a gente se sentia realmente com perigo. E teve um lugar ali que a Kombi não subiu, né? O Paulo, não sei se já passou, Paulo, aí, não me lembro. Não, nós não filmamos esse momento, ele não aparece. Eu tenho a impressão que foi um pouco atrás desse ponto aí. Isso, e o Paulo teve que empurrar a Kombi, eu tive que dirigir. Foi um momento assim bem emocionante para nós, assim, nos desgastou muito, né? Então ali nós já estávamos tentando buscar uma paz
para conseguir seguir, né? Porque estava bem difícil mesmo. Eu diria que a dificuldade aumentava porque psicologicamente a gente estava bastante abalado a essa altura da viagem, né? Então, no dia 8, né, um pouco após o meio-dia do dia 8, a gente finalmente conseguiu chegar à fronteira do Peru, e do Peru com a Bolívia. Fizemos os trâmites de aduana e liberação do veículo de forma bem rápida, porque eles também, o pessoal da aduana foi muito camarada, viram que se a gente demorasse mais um pouco a gente não conseguiria sair, então eles foram bastante gentis com a gente, acelerando o processo. Então, por volta de 14h30 do dia 8, a gente conseguiu ultrapassar a fronteira do Peru com a Bolívia. Não poderíamos ir embora sem fazer um registro, né, da bela cidade de La Paz, uma cidade assim grande, claro, com muito subúrbio, mas também com lugares lindos e aninhada, né, no meio de um vale de montanhas que realmente chama atenção. Aproveitei o paradinho que o Paulo fez para fazer um mate e mostrar isso aqui, que realmente é muito lindo. Oi, pessoal. Hoje estamos entre La Paz e Cochabamba. Estamos indo nesse momento. Uma região bastante alta, né? Ontem a gente estava com picos nevados em uma lateral e na outra o Titicaca, né? Retornando depois que a gente saiu do Peru e a gente deu entrada na Bolívia. E hoje já uma superfície bem diferente, né? Bastante alta. E fazendo uma viagem bem passeio mesmo, bem tranquila, bem passeio, porque depois da tensão dos últimos dias, agora é mudança de áreas, de vibe. E eu diria que nós estamos hoje com a expressão melhor, o corpo tá melhor, tá doendo menos a cabeça, voltou ao normal a viagem. O comentário assim que eu queria fazer sobre a Bolívia, sabe que eu atravessei a Bolívia um pouco apavorada, assim, com a maneira da Bolívia, a questão de limpeza, de higiene no geral, assim, do país. Eu estou falando, a gente vê bastante lixo nas estradas. E pensei, no Peru agora, porque a gente tinha estado no norte, numa cidade grande, que é a segunda maior cidade do Peru, que é Trujillo, né? E estivemos lá há alguns anos atrás, em 2013, e lá, assim, a parte onde nós estávamos era mais ou menos limpa. Agora é impressionante também no Peru a mesma questão do lixo, muito lixo esparramado, e isso é o que chama atenção. Muito lixo em sacolinha, tudo jogado, assim, como se os caminhões derrubassem o lixo nas estradas. E no mercado eles não dão sacolinhas. Se tu chega sem sacolinha, tu paga por uma sacolinha plástica, ou tu vai para tua sacolinha já comprada, ou compra uma por 7, 8 soles lá no Peru. Daí não plástica, né? E daí não plástica, ou senão tu paga 20 cêntimos de soles por uma sacolinha, por cada sacolinha plástica bem fininha. Mas o que eu gostaria de comentar aqui é com relação ao trânsito também, além dessa questão. Tanto no Peru quanto na Bolívia, mas uma coisa que se evidencia mais ainda no Peru é a questão da buzina.
que o Paulo chegou a brincar e dizer assim, que o carro deles pode faltar o motor, mas não pode faltar a buzina. Que eles não sabem dirigir se eles não tiverem buzina. Para tudo eles buzinam. E eles não respeitam. Não sei se vocês viram no filme aqui, quando iniciou a parte de estrada, pelo acostamento da via que vai, voltando, nós passamos por uns 5 carros retornando pelo acostamento na contramão. Para desviar o pedágio. Para desviar o pedágio. Isso é uma coisa. E a polícia estava lá no pedágio e tudo bem. Nas cidades, tanto no Peru quanto na Bolívia, na parte central, é cheia de placas. Todas as ruas têm as placas de no estacionar. Proibido estacionar sujeito a guincho. O E com a barra, então, que é o símbolo universal de proibido estacionar, né? E em todas as ruas centrais, em todos os lugares que a gente passa. E o que a gente via lá no Peru, no centro histórico? Todos os lugares estacionados. E me chama muita atenção. Não tem lado para estacionar com relação à direção do veículo. Se eu estiver indo aqui estacionar assim ou do outro lado, tudo bem. Se eu resolver estacionar, vindo de lá estacionar aqui, não tem problema. E a polícia está passando e está vendo, e assim, ó, muitos policiais em cada cidade. Na última cidadezinha que nós tivemos, onde nós ficamos realmente trancados, era um povoado pequeno de Conima. Gente, eles tinham mais de 8. Tinha 12. Um efetivo de 12 soldados. Nós assistimos eles cantando fazendo hasteamento à bandeira lá, na frente do regimento deles. Eles estavam em 12. Gente, uma cidade assim que deve ter o quê? Não sei se tem 1.000 pessoas morando no povoado. Talvez um pouquinho mais. E então, pessoal, assim, ó, é uma coisa impressionante a questão do trânsito. O trânsito não segue um código. E o incrível é que a gente não viu assim muito acidente. Mas eles um corta a frente do outro. Por exemplo, hoje nós estávamos no centro da La Paz. Talvez não tenha visto muito acidente por causa da buzina, né? Porque buzina, assim, o sinal, tu tá num semáforo. E no semáforo tá lá. Eles não esperam abrir. Todos eles com contagem regressiva, né? Então tá lá com 4 segundos para abrir, os de trás já estão buzinando. Então se tu for o primeiro, vai levar buzinada, não tem como não levar. Ali com 3 segundos, ali a buzina começa a comer. É muito engraçado. E daí assim, hoje nós estávamos assim, atravessando uma via, uma avenida, e de repente veio um carro, uma Land Rover ou Land Cruiser, uma coisa assim. Veio correndo assim na nossa frente e atravessou na nossa frente para entrar assim completamente na contramão, e daí só deu uma olhada assim para nós, como quem diz assim, oh, agora foi. Então é uma coisa muito inacreditável assim aqui eu não sei como é que eles se situam no trânsito. Mas o Paulo já estava aprendendo a usar a buzina. Já estou buzinando para eles também. E cortou a frente, a buzina pega. Mas assim, está sendo legal hoje, está bem mais leve o dia. O Paulo até saiu para umas comprinhas. Ele está muito mais comprador do que eu, né? Eu fui dar um tapa no visual hoje. Foi numa peluqueria do lado do hotel. Meu amigo Renan, fazer o quê, né? Nós estamos muito longe, então eu tive que cortar aqui na Bolívia mesmo. E lavamos a Kombi também. Sim, demos um jeito na Kombi, porque estava, imagina, 3 dias andando em estradas do interior, com poeira, com chuva, com barro. Ela estava no que é aquilo, né? Então a gente deu uma lavada na Kombi. Ontem eu e o Paulo já havíamos dado uma limpada aqui na frente nela e passado um pano no chão. As demais limpezas a gente faz todo dia, né? Quando entra, quando acorda. E na frente foi limpado tudo ontem em plena aduana, fazendo a aduana da Bolívia. Tinha que esperar. Então vamos fazer uma faxina na cabine. Tiramos o tapetão para fora, e água. E ficou limpinha. Porque é gostoso a gente estar viajando num carro, né, limpo. Então vocês viram que o dia está bonito e a paisagem aqui é sempre a mesma. E ainda temos mais ou menos uns deve ter mais. Uns 160 quilômetros desta mesma estrada. Depois que veio a primeira mudança de sentido, né? E a estrada é assim, ó, sempre reta. Um retão em altiplano, porque aqui nós estamos em altas altitudes.
altitudes. Uma pena a gente não ter feito mais imagens ou vídeos em La Paz. La Paz é muito bonita. Nós chegamos ontem à noite e vimos ela toda iluminada. Uma cidade linda, né, Gabi? Linda. Linda, e nós entramos por uma via central, então avenidas muito grandes, assim, de velocidade. Deixamos a Kombi se divertir um pouco depois do sofrimento que ela havia passado. O pessoal anda em boa velocidade e o centro é bem legal também. Então a gente se deu esse presente ontem, ficar num hotel, até porque La Paz não dispõe de muitas opções de campings, né? Só fora, muito fora da cidade. São muito retirados, os acessos são difíceis. A cidade, ontem quando nós entramos, foi só descer para dentro da cidade, assim, porque a Gabi costuma dizer, né, que essas cidades, elas parecem que elas foram criadas dentro de um antigo vulcão, né, que é o que aparenta mesmo, é todo paredão em torno e a cidade é dentro daquele buraco. Então a entrada para a cidade ela é fácil, a saída de Kombi, só quem tem Kombi sabe o quanto é difícil. Então em alguns locais assim, se sobe, quando a Kombi morre, acha um lugarzinho para entrar de ré, para entrar embalado de novo e poder dar seguimento. Não? E não seria a mesma coisa que subir as nossas subidas, porque nós estamos falando em fazer essa subida em altitude, onde o motor já está sofrido em função da altitude. Assim, ela estava funcionando bem lá dentro da cidade. Quando a gente chegou lá em cima, daí eu parei. Quando eu fui arrancar, ela não levantava a rotação, porque, para quem não sabe, a Kombi tem, a nossa é com injeção, então ela tem o sistema, ela se autorregula, né? E ela demora um pouco para regular, quando muda a altitude. Quem tem Kombi com carburador e outros veículos antigos que são com carburador, ele é necessário fazer esse ajuste manual, né? Regular o carburador quando troca de altitude. Então a mudança de altitude na saída de La Paz ela foi tão grande que quando nós chegamos lá em cima, a Kombi precisou pelo menos uma meia hora de adaptação, assim, andando ali até que a gente começou a pegar a estrada e ela se adaptou e está rodando super bem novamente. Agora, ontem em La Paz, pena que nós chegamos um tanto tarde, né? E a gente não iria ir jantar no estado que a gente estava, com roupas sujas, tudo, porque a gente teve que tirar pedra, em algum momento calçar a Kombi. Foi bem intenso. Amanhã do dia anterior ela foi punk. E daí resolvemos tomar um banho e vamos sair para jantar. Vamos sair para jantar porque depois de 3 dias comendo assim, ó, dentro da Kombi, coisas improvisadas, Cup noodles. Cup noodles, batata frita, torradinha com algumas, né, com manteiga, maionese, chá de mui, coca, café. Foram 3 dias dessa forma. Então agora vamos sair jantar. Daí acabamos saindo tarde, alguns restaurantes já estavam fechando, dos bons mesmo, acabamos indo num gastropub, né, Paulo? Um gastropub muito gostoso, com uma vibe assim meio... Como é que chama aquilo? Aquelas bruxinhas lá, não me lembro mais como é que é o nome, mas um lugar muito legal, assim, iluminado só com as velas. Comemos muito bem carne, comemos salada. E fomos nos lugares assim, conhecer mesmo um pouco de La Paz, já que tínhamos o endereço do hotel. Aproveitamos para dar uma volta. Nos demos esse presente. Mas também na cama foi um tapa, né? Já caímos dormindo. Mas muito bom. Então, só para vocês saberem como é que foi nossa visita a La Paz e como que está sendo essa estrada. Que é assim mesmo. Sempre assim. E agora vem, para vocês saberem, vem Cochabamba, depois de Cochabamba vem Santa Cruz de la Sierra, e a gente sabe que Santa Cruz de la Sierra está com aqueles problemas lá de... graves políticos, né? Prenderam problemas políticos, então tem protestos e tal, mas a gente está ligado, a gente sabe que vai chegar lá e tem que achar o caminho correto, mas a gente tem amigos, já fez amigos lá na vinda, então né, a gente vai usar esses contatos para achar o melhor caminho
chegar com segurança ao camping que a gente vai ficar. É isso aí. Aí, ó. Oh. Everybody go. Stand by me. Come on and stand. Stand by me. Please. Stand by me. Stand by me. Come on, stand people. I need you to stand by me. I'm lonely, lonely. I need you to stand by me. And your precious love means so much to me than anyone. Chapadão de lavoura, coisa mais linda. Agora terminou o gado e começou soja. E o gado era uma beleza, porque só braquiária em campo limpo, só com os arvorezão no meio assim ou os coqueiros.